Olá pessoal, é um prazer estar aqui, agradeço o convite do May Studies e eu vou falar sobre jornalismo imersivo e narrativas complexas. Na verdade eu queria ressaltar antes de qualquer coisa a importância do tema desse segundo congresso do May Studies, que é o protagonismo da narrativa imagética. Eu acho que realmente, se a gente fizer um recorrido pela evolução das narrativas no ciberjornalismo, a gente vai ver como a imagem tem um papel preponderante. Isso desde os primeiros especiais multimídia, passando pelos slideshows, pela grande reportagem multimídia. E agora, na verdade, a imagem ela é potencializada com novas tecnologias, como as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada e a captação de imagem 360, os drones, dentre outras, né? E isso, a meu ver, está trazendo novas concepções para como a gente entende a imagem, né? A gente vê que alguns conceitos podem ser repensados, especialmente aquele com o qual a gente se acostumou em toda a história, uma perspectiva de que a imagem estaria sempre dentro de um determinado quadro, dentro de um determinado limite, né? O que nos traz a imagem 360, por exemplo, os ambientes de realidade virtual, justamente é uma ausência de limite, uma ausência de enquadramento para essa imagem, né? Fora isso, há muitas questões que têm me levado a pensar nas narrativas mais recentes do ciberjornalismo, como narrativas complexas, né? Começando pelo fato de que desde que se introduzem as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada, já se pensa num jornalismo imersivo, como alguns autores vêm falando, né? Isso é bastante importante, porque embora a ideia de imersão não seja nova, ela realmente é potencializada com essas novas tecnologias. Isso essas formas de captação e de distribuição de visualização de imagem, da imagem, permitem que o receptor se sinta nos ambientes retratados, como que transportado para aqueles ambientes, enfim, não é? São sensações garantidas por esse tipo de imagem que vem com essas tecnologias. Eu há muito tempo trabalho com narrativas ciberjornalísticas e para mim então é uma alegria poder estar falando sobre isso com vocês. Uma das coisas interessantes que a gente que todos acho que já estão pensando, juntar os conceitos de narrativa com a complexidade. Isso não é muito usual. Isso até agora, por exemplo, a gente viu em poucos trabalhos. Eu destaco aqui o trabalho do Jason Mitchell, que fala sobre narrativas televisivas, né? Ele fala da complexidade narrativa para retratar um momento em que a narrativa seriada na televisão contemporânea está sofrendo algumas modificações, especialmente por transformações na indústria midiática e na função, no papel dos consumidores, né? Especialmente das experiências de consumo que são alargadas com a internet, com as redes sociais, algo que também o Henry Jenkins já tinha colocado quando fala da cultura da convergência, né? Sobre complexidade ainda, se a gente pensar num âmbito mais contemporâneo, talvez o mais conhecido emprego desse conceito de complexidade seja o pensamento complexo trazido pelo sociólogo francês Edgar Morin, né?
De certa forma, essa teoria do pensamento complexo, ela traz uma quebra de paradigma à reflexão da contemporaneidade, que vai ser bastante importante para a gente refletir, afinal, sobre o que está acontecendo com as formas de contar mais recentes, né? Só quero destacar aqui 2 princípios bastante caros ao Morin, que são os princípios de ordem e de desordem, né? O conceito de ordem para Morin, ele vai além das ideias de estabilidade, de regularidade, para comportar também a ideia de interação, né? E não dispensa, por isso mesmo, a desordem. A desordem, por sua vez, ela é formada por 2 polos principais, um polo que o autor considera objetivo, em que existe a dispersão, a irregularidade, a instabilidade. O outro polo é o polo subjetivo, o polo da impredictibilidade, o polo relativo à indeterminabilidade, o polo do acaso, né? O polo da incerteza. E aí todos esses conceitos vão fazendo como que uma base para a gente pensar o pensamento complexo na contemporaneidade, né? Quando a gente pensa nos estudos da imagem, a ideia de complexidade vem sendo trazida pelo professor e teórico espanhol Josep Català. Ele é professor emérito na Universidade Autônoma de Barcelona, autor de diversos livros, e o trabalho dele, junto com de alguns outros autores, vai me servir para embasar um pouco o que eu estou entendendo por narrativa complexa no ciberjornalismo, né? Quando a gente pensa nas narrativas imersivas do ciberjornalismo, já aparece as funções da imagem e da interface. Elas parecem nos trazer uma ideia de complexidade, né, para as formas de contar. Por quê? Porque justamente os conceitos de imagem e de interface, eles passam a ser revistos, né? O Català é um desses autores que revê o conceito de imagem, dizendo que a imagem é aberta, que a imagem é complexa, que a imagem tem uma abertura que leva à hibridação e à mestiçagem constante, e que ao mesmo tempo é uma imagem que tende à plenitude, né? A imagem para o Català está constantemente propondo significados através das nossas conexões, das conexões que nós, usuários, visualizadores, observadores, fazemos à medida que as experienciamos, não é? Para o Català, a gente está ante uma eclosão do movimento, o movimento das imagens, tanto interna como externamente, né? Um movimento que é do olhar dentro da imagem e entre as imagens. Um movimento que é da cognição através de cadeias de significados, né? Para o Català, enquanto componente essencial da interface, o que a imagem é, né? A imagem se desdobra, se expande, é fluida, transforma-se pelo ritmo de atuação do espectador, visualizador, usuário, etc., né? Didi Huberman nos lembrava dos teóricos da forma que começaram a ver a imagem como processos e não como êxtases, como atos e não como coisas. Então é o Didi Huberman que nos lembra: a imagem vagueia, a imagem vagabundeia, a imagem vai e vem daqui para lá, a imagem mariposeia, né? O que falar desse espaço que a imagem ocupa na contemporaneidade? Efetivamente, a nossa ideia de imagem sempre esteve ligada a uma concepção de que ela ocupa um determinado espaço delimitado, definido e finito.
né? Paradoxalmente, entretanto, quando a gente fala numa fluidez da imagem, a gente vê, especialmente nesses novos âmbitos da interface e da imagem em 360 graus, por exemplo, a gente vê que a imagem está superando os limites do quadro, assim como nós nos acostumamos a entendê-la, né? Isso, na verdade, está nos sinalizando para uma quebra de paradigma em relação ao quadro como o elemento mais definidor da imagem, né? Mais determinante. Eu arrisco a afirmar nesse sentido que a imagem transborda o quadro, né? A interface, como local dessa imagem contemporânea, ela vem sendo estudada por vários autores e já há algum tempo esses estudos vão além da característica mais operacional da interface, né? Um desses autores, o professor Carlos Scolari, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, recentemente lançou um livro chamado As Leis da Interface, em que ele coloca algumas leis, enfim, sobre como ele entende a interface. Então, dentre elas, ele vai dizer que a interface é um lugar de interação. A interface forma uma rede entre atores humanos e tecnológicos, e a interface seria um conjunto de interfaces que se pensam entre si, né? As interfaces conversam entre si, enfim. E é justamente então quando as reflexões sobre interface se cruzam com as de imagem que a gente vê que se fortalece a perspectiva de uma narrativa complexa, como eu quero propor, né? Para o Catalá, a interface se converte num novo tipo de imagem, que representa o modo de exposição característico de um modelo mental que paulatinamente vai se impondo no que nós denominamos pós-modernidade, né? Esse autor vem construindo uma teoria da interface, na qual se destacam as relações espaciais, no que diz respeito à própria complexidade do nosso pensamento, né? Um trabalho bastante interessante que diz que as novas percepções espaciais, segundo Catalá, não seriam tão novas assim, mas a interface estaria nos levando a contemplar esse espaço de relações de outra forma, né? Eu acredito que a interface pode ser percebida como um espaço por excelência da narrativa contemporânea, né? E especialmente falando da narrativa complexa. A interface para mim é um local que é virtual, que é cognitivo, que é visual e que é operacional ao mesmo tempo, e que apresenta duas perspectivas principais: a perspectiva de ambiente e a perspectiva de experiência, né? Isso é, a gente tem esse espaço que é um ambiente cognitivo, virtual, operacional, mas também é um espaço da experiência, é um espaço da interação do usuário com o conteúdo, e isso é importante, né? Relativamente às narrativas, a imersão é um conceito que é bastante fundamental. Embora não seja novo, a questão da imersão, ela é potencializada com as novas tecnologias de captação, registro e produção de imagens, especialmente realidade virtual e realidade aumentada. Então, por isso que se diz, né, o jornalismo imersivo, né, que o visualizador ou o leitor, ele se permite uma maior capacidade de esse leitor se transportar para os ambientes que estão sendo retratados através daquela narrativa, enfim, não é? Também imersão, a ideia da gente se render, a gente se permitir sentir-se presente num ambiente criado por uma determinada narrativa, seja um filme, seja um livro, enfim. Tá? Uma questão interessante sobre a imersão é como Oliver Grau a vê como uma palavra-chave para a compreensão do desenvolvimento dos novos meios
se caracteriza por diminuir a distância crítica entre o que é mostrado e aumentar a conexão emocional com o que está se passando. Já Eva Domingues, por sua vez, vai dizer que o relato nos meios digitais apresenta uma capacidade imersiva fundamentada em 2 pilares, o de interface gráfica e o de ação com o conteúdo. A interface gráfica ofereceria a sensação de presença no lugar dos fatos, enquanto que a ação do conteúdo proporcionaria uma experiência de atuação com o relato, É certo, como indica Catalá, que o espaço unitário da tela e também o espaço virtual, que dissolve seus limites ao empregar indefinidamente os modelos de seu conteúdo, muda de condição para dar lugar ao espaço desdobrável, um conjunto de superfícies ou objetos que formam constelações e que estão reunidos por uma série de dobras. Isso é interessante para a gente pensar a complexidade desses espaços também, Ainda que esses espaços possam se produzir numa tela, segundo Catalá, eles não estão ligados a ela, mas eles flutuam sobre ela, Em todo caso, sua tendência, segundo ele, é livrar-se do marco da tela como lugar de desenvolvimento e estender-se numa situação sem limites, como na realidade virtual, Quando a gente pensa numa imagem 360 graus, em que nós estamos inseridos nessa imagem, essa imagem que nos engloba, a gente logo pensa, peraí, mas onde é que está, como é que é o plano, como é que é o quadro? Bom, não há o quadro propriamente dito, Essa imagem, a gente pode dizer que ela tem na própria circularidade o seu plano, Então, de fato, o que a imagem 360 e a realidade virtual fazem ao permitirem ao observador situarem-se exatamente no seu centro é quebrar com o princípio perspectivista dominante, como explica Catalá, ao observar que nossa mente, ainda perspectivista, nos leva a conceber os fenômenos a partir de entidades separadas, A estrutura espectatorial do teatro, que vem da Grécia e se prolonga até o cinema e a televisão, nos propõe uma separação estrita entre o sujeito observador, eu, e o objeto observado, A imagem, o que eu estou vendo, O que aparece numa tela, Não é muito usual a gente pensar numa paisagem que envolva o sujeito. Bem, Catalá se vale de um princípio trazido pelo biólogo Jacob von Uexküll, cujas teorias se encaixam numa concepção ecológica complexa da representação visual, E aí ele traz o conceito de Umwelt como um conceito operativo. Umwelt, entendido como um mundo particular, que nos remete claramente ao espaço da imagem, segundo Catalá. Se entendemos que essa pode ser algo mais do que uma proposta externa, isso ela também pode ser um habitáculo ou um nicho, Enfim, a partir de todas essas concepções, incluída essa concepção ambiental, eu trago alguns princípios para considerar ou para tentar entender as narrativas como narrativas complexas no ciberjornalismo, Eu levo em conta, para isso, os elementos expressivos, especialmente a imagem e a interface, e a posição do sujeito observador, obviamente, o lugar que ele ocupa, para tentar, então, estabelecer esses princípios. E assim, eu me arrisco a sinalizar 5 princípios para uma narrativa complexa. O primeiro princípio é da imersão. A narrativa complexa é imersiva, Ela permite ao visualizador sentir-se no ambiente retratado pela narrativa, Essa imersão pode se dar em 2 pilares fundamentais do relato, como a gente já falou, indicados pela Eva Domingues: o pilar da interface, na qual se dá efetivamente essa sensação de presença, e o pilar do conteúdo, onde se permite uma experiência de atuação do leitor com o relato,
O leitor, visualizador, atua com o relato, né? O segundo princípio é o da fluidez. A narrativa complexa é fluida à medida que os espaços imagéticos, ainda que possam se produzir numa tela, eles flutuam sobre ela, né? A fluidez implica transformação e movimento, né? Um movimento que é da imagem, um movimento que é do usuário, um movimento mental. E são todos esses movimentos que atuam sobre a imagem na interface, né? Um movimento, pelo menos em 3 categorias: o da própria imagem, o do usuário e o próprio movimento mental, né? Segundo Catalá, não se trata unicamente de superar os limites do quadro pictórico, entendido como imagem estática e delimitada, mas da imagem que se transforma ao ritmo das atuações do espectador, usuário, observador, enfim, né? O terceiro princípio diz que a narrativa complexa é experiencial. E com isso eu quero dizer que ela é manipulável, ela é navegável e ela é escalável, né? Retoma-se aqui um pouco a experiência com o conteúdo, já apontada no princípio da imersão, né? E também a ideia de experienciação com os conteúdos, já desenvolvida por mim em artigo anteriormente, né? Que para a gente compreender e aprender um conteúdo em realidade virtual, em realidade aumentada, a gente tem que experienciá-lo. Então eu digo que é experiencial nesse sentido, que a gente faz uma experiencialização, a gente vivencia essa narrativa, né? O quarto princípio é ambiental. A narrativa complexa é ambiental. Ela substitui o enfoque espectatorial, isso é, que propunha aquela separação entre o sujeito observador e o objeto observado, para colocar ambos no mesmo ambiente, né? Considera a ação do sujeito no processo, né? Em paisagens que o envolvem, né? Refere-se ainda a uma concepção ecológica e complexa da representação visual, reforçada pelo princípio do Umwelt, né, que a gente falava antes, entendido como um mundo particular, como o espaço da imagem, visto como algo mais do que uma proposta externa, mas que pode ser um habitáculo ou um nicho, né? E, finalmente, o quinto princípio, a narrativa complexa é elástica. No caso da imagem, essa se manifesta tanto de forma englobadora, nos quais o observador se encontra no meio da imagem, e aí a gente já fala do ponto de vista do observador, como a imagem, como na realidade virtual, como a imagem percebida como um elemento exógeno, isso é, quando se sobrepõe ao ambiente ocupado pelo visualizador, né? No caso da realidade aumentada. São 5 princípios, eles nada mais são do que sinalizações numa tentativa de compreender as possibilidades da narrativa complexa. Antes de finalizar, apenas lembrando que esses princípios, eles não são excludentes, eles se complementam, eles conversam entre si. A gente vê, por exemplo, o princípio da fluidez, aponta características não só da imagem, mas dos movimentos, que são movimentos da imagem e movimentos do observador, como bem observou Catalá, e isso é algo que também permeia os princípios da experiência, né? O princípio da imersão também traz a ideia de experiência. Mas o que eu quero ressaltar é que são 5 princípios que, vistos separadamente, cada um deles vai ter um enfoque mais persistente e mais resistente em determinadas características e não outras. Enfim, esse trabalho é um trabalho em progresso, certamente vai ser e está aberto a sugestões e comentários de vocês. E é um trabalho que, claro, eu pretendo
ir lapidando e refletindo sobre todas essas características para realmente tentar entender como que está se dando essa narrativa complexa no ciberjornalismo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a vocês todos e ao Meia Studies.